Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estejam passando bem, tenham tido uma semana boa e agora a gente vai a mais uma aulinha de artes. Eu quero que vocês vejam na apostila, é sobre o Egito, na página 6 da apostila. Na página 6 da apostila tem alguns deuses da mitologia do Egito. O Egito, ele tem a mitologia, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses, não em um só. Eles têm a mitologia, eles criaram os deuses para explicar os fenômenos da natureza e como que a vida acontecia, como é que a vida se passava, como é que a vida se sucedia. Então foram criados os deuses da mitologia, assim como os gregos também tinham os deuses para explicar os fenômenos da natureza e os defeitos e qualidades que as pessoas têm. Então eles também tinham, os egípcios também criaram a sua mitologia. Cada divindade tinha um nome e a personalidade própria. Geralmente eles eram com o corpo humano, tinha alguns que tinham a cabeça de animal e tinha outros que eram animais, mas eram mais raros. Geralmente era humano ou a cabeça de animal ou só humano, só o corpo, a representação humana, tá? Existem mais de 2.000 deuses na mitologia do Egito. É muito Deus. E a gente não consegue, logicamente, explicar todos eles. A gente vai falar hoje sobre alguns e alguns que vocês têm aí na apostila na página 6, tá? Então, assim, ó, o principal deus do Egito é Ra. E ele é considerado o rei do sol. Ele é considerado o criador do mundo e o rei do sol. Os egípcios acreditavam que o seu rei, que o seu faraó, tinha poderes divinos, era também um deus. E por isso ele era a encarnação de Ra. Eles acreditavam que o faraó seria a reencarnação, né? O faraó seria a encarnação do deus Ra na terra, tá? Os egípcios acreditavam também no início que existia apenas o oceano, que era chamado de Re, depois foi chamado Ra, o deus do sol. E tendo nascido de uma flor, a flor de lótus, é uma flor linda, muito bonita e que eles costumam utilizar muito nas decorações, nas esculturas, nas pirâmides, nas decorações de túmulos e na decoração em geral. Eles utilizam muito a flor de lótus, tá? Esse deus, trouxe com ele 4 crianças, que eram os deuses Shu e Geb e a deusa Tenuf e Nut. Ra era o deus do sol e uma das mais importantes divindades egípcias. Isso vocês têm que ter bem claro. E que o faraó era considerado a encarnação de Ra. Tá? Esse é muito importante, porque eles acreditavam que o faraó também era um deus, tá? O Ra foi associado à construção das pirâmides e à ressurreição dos faraós. Eles acreditavam que o Ra ajudava os faraós a voltarem à vida, porque eles acreditavam na vida após a morte. Por isso que eles construíam aquelas pirâmides enormes, guardavam todos os utensílios nos túmulos, dentro das pirâmides, guardavam alimentos, tudo que, digamos, o faraó fosse precisar quando voltasse para a vida novamente. E junto, eles também enterravam um barco, porque eles acreditavam que esse barco fazia a passagem da vida para a morte, para outra dimensão, né? Então levaria o faraó nesse barco. E quando ele voltasse, quando ele ressuscitasse, ele seria trazido por esse mesmo barco.
Então, por isso que dentro das pirâmides também existem barcos. Foram encontrados pelos arqueólogos barcos dentro das pirâmides, tá? O deus egípcio era a representação de corpo humano, cabeça de animal ou animal. Mas tem um, aí na página que vocês estão, na apostila, que é o deus Set. Ele é o deus egípcio do caos, da seca, porque também tinha seca lá, tinha épocas de seca. E ele também era considerado o senhor da terra, da guerra e da terra vermelha. E ele tem uma história interessante, quer dizer, meia triste, trágica. Ele matou o próprio irmão, Osíris, e espalhou os membros, ele desmembrou Osíris e espalhou os membros pela terra. E Ísis, a deusa Ísis, veio e juntou novamente os membros de Osíris e ele voltou a viver. Claro, gente, que isso é mitologia, né? É uma história de deuses, é uma história. Osíris foi o criador da civilização egípcia e, sem dúvida, o deus mais conhecido do Egito. Por que que ele era considerado o deus mais conhecido do Egito? Quem vai visitar o Egito vai ver templos em várias partes do Egito, vários lugares no Egito, em homenagem a Osíris. Então, por isso que ele é tão conhecido, porque tem muitos templos em homenagem a ele no Egito, que são espalhados por todo o Egito. O Osíris era o marido da Ísis, e a Ísis era irmã também dele. E eles se casaram, esse casamento foi feito para manter o poder. Então, eles se casaram entre irmãos, irmão com irmã. Osíris e Ísis. E desse casamento aí, eles tiveram filhos também, eles foram um casal normal. Mas a importância do casamento deles se dá para manter o poder, para eles manterem o poder, tá? O Horus, na mitologia do Egito Antigo, era o deus do céu, era considerado o deus do céu. E Ísis era a protetora da natureza, da magia, e ela é tida como a esposa modelo, uma pessoa que seria os ideais de esposa, protetora, ela seria, ela cuidava da natureza, ela cuidava dos alimentos, então ela é considerada como um exemplo, ela seria um exemplo de esposa, a Ísis. O Horus era o filho da Ísis e de Osíris, né? E ele é o deus da vegetação, da vida e do além. Para vingar, o pai matou Sete e recuperou o domínio do Egito. Tutankhamon foi um grande faraó do Egito. Ele foi considerado o faraó menino, ele é chamado como faraó menino, porque ele teve muito pouco tempo, ele viveu muito pouco tempo. Ele faleceu com 19 anos de idade. E ele foi encontrado anos depois, a gente vai falar sobre isso mais tarde, quem foi que encontrou, qual foi o arqueólogo e tudo, que encontrou a tumba dele. E ele é aquele que tem aquela máscara toda de ouro, que a gente conhece, vê nos livros de história, com aquele tecido na volta do rosto, todo em linhas assim, mas ele é todo de ouro. O corpo inteirinho do sarcófago era de ouro. E ele existe, ele está no Museu do Cairo, né? Existe até hoje, tá? As grandes pirâmides, que eram os monumentos funerários deles, ficavam bem próximas à cidade do Cairo. Quem visita a cidade do Cairo, enxerga lá da cidade do Cairo o topo das pirâmides. Elas ficam relativamente próximas, porque elas são gigantescas, então elas são vistas de muito longe, tá? E tem aí na apostila também, nessa página, o Akenaton. O Akenaton foi o faraó
que ele faleceu, ele reinou ele nasceu em 1372 e faleceu em 1336 antes de Cristo, e ele foi casado com a Nefertiti. A Nefertiti, foi considerada uma das mais belas mulheres egípcias. A gente também vai ver sobre ela, vai estudar sobre ela, e ela tem uma estátua maravilhosa, um busto dela maravilhoso que foi encontrado, e o rosto dela realmente é muito bonito. Vocês vão conferir isso também, tá? E teve o Akhenaton, ele teve, segundo os historiadores, ele teve grande influência política, na política do Egito, e no reinado do faraó Akhenaton. O Egito, ele só se tornou absolutista, dono de si mesmo no século XX. Faz muito pouco tempo isso. Antes ele não era, ele sempre teve dominações, sempre teve povos que dominavam o Egito. Pessoal, a nossa aula de hoje é sobre esses deuses. A gente não falou sobre todos, falamos sobre alguns, mas vamos continuar novamente. Um abraço bem grande para vocês, fiquem bem e até a próxima aula. Beijão, tchau, tchau!